Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 72, Uma jogada inesperada. Parte 2. Finalmente, Philip chegou ao seu destino, um trecho de estrada nas terras do Barão Delvin. Ele liderou seus soldados em uma marcha, desde o dia anterior e acampando durante a noite, até o local onde aconteceria o ataque. Segundo a inteligência coletada, a caravana do reino feiticeiro passaria por esse lugar. Philip, que estava a cavalo, olhava para os homens alinhados. Eles eram os soldados, ou mais precisamente aldeões, sob seu comando. Um total de 50 foram reunidos. Ele havia enviado um resumo das ordens por todo o território, mas poucos homens responderam ao seu chamado. A resposta mais comum foi que eles já haviam cumprido o expediente a qual eram obrigados. E com toda a certeza, Philip ficou muito irritado com isso. O plano foi elaborado para a prosperidade futura de suas terras, para o bem de todos que moravam lá. Havia também uma abundância de possíveis espólios de guerra, que Philip considerou e propôs que fossem distribuídos a todos. Ainda assim, ninguém veio ajudar. Eles são muito tolos. Um monte de ignorantes que não sabiam se algo seria, ou não, benéfico para eles. Não, era justamente por isso que eles precisavam ser liderados por um gênio como ele. Apesar de esforçar-se ferrenhamente para se convencer do contrário, sua raiva por aqueles que não o entendiam aumentou. Ele pensou em recrutamento forçado, mas isso definitivamente enfureceria seu velho pai, que já estava com um pé na cova. No final, ele os pagou antecipadamente com o dinheiro que havia pegado emprestado de Ilma. Depois de todo o seu árduo trabalho, ele conseguiu reunir 50 homens, mas esses homens se resumiam a velhos decrépitos que outrora tinham sido gloriosos, jovens magricelas de corpos frágeis, ou homens coigos inflados que andavam à procura de brigas em seus vilarejos. Esses eram geralmente turbulentos. Para ser franco, eles eram a gentalha do vilarejo e nenhum deles valia sequer um tostão. Mesmo assim, Philip sentiu uma emoção indescritível aquecendo o olhar de seus soldados. Ele teve um pressentimento de que um conto heróico que viria a ter grande fama estava prestes a começar. Ou melhor, já havia começado. Como seu território inevitavelmente se expandirá, seu status consequentemente seguirá o mesmo destino. Pois em breve ele se juntará ao palco do mundo sob intensos holofotes. Ele estava prestes a dar o primeiro golpe no reino feiticeiro, um feito que ninguém mais poderia realizar. Como uma manobra para conter o reino feiticeiro, isso certamente permitiria que Philip recebesse elogios da família real e uma classificação adequada a essa conquista. Talvez ele pudesse se casar com aquela linda princesa. Então, milord, podemos mesmo atacá-las. Philip, que estava se aquecendo em seu sonho, foi arrastado de volta à realidade como se lhe jogassem um balde de água fria. Ele se virou e olhou para o soldado que havia feito a pergunta. O soldado era um homem comum, com cerca de 30 anos. Ele usava roupas maltrapilhas e, por algum motivo, estava segurando uma pá de madeira. Até um bastão teria sido melhor que uma pá, ou então, até alguns dos paus ao longo da estrada serviria. Philip queria dizer algo sobre isso, mas a pá foi provavelmente o resultado de sua ordem, que era para que trouxessem suas próprias armas. Francamente, ver que alguns estavam sem um pau sequer deu a Philip uma ligeira dor de cabeça. Mas olhando como um todo, apenas julgando a aparência, o grupo parecia um bando de bandidos exilados. Talvez pudesse até enganar suas futuras vítimas a acreditar nisso. Os soldados ao redor deles aparentemente concordaram com as dúvidas do homem, pois todos à vista se viraram para ele como se dissessem: pois é, eu estava pensando a mesma coisa. Vai ficar tudo bem, é uma jogada para salvar o reino. Milord, a gente não entende bem essas coisas do reino, é muito complicado para nós. Mas a gente não vai ser amarrado e depois degolado não, né? Outro homem perguntou, e logo os outros começaram a ecoar junto com seus isso aí.
Filipe ficou muito surpreso com as perguntas que demonstravam uma completa falta de entendimento da justiça. É exatamente porque existem tantas pessoas assim, que alguém talentoso como eu precisa liderá-las. Ninguém obedeceu aos meus planos de gerenciamento de fazendas porque essas pessoas só conseguem pensar superficialmente. Eu já disse que não haverá problemas. Vocês estão todos surdos. Não, não estamos não. Os soldados não estavam convencidos. Seu despeito era visível. Talvez ele devesse ter executado alguém como um aviso para os outros, mas isso daria a entender que ele não estava apto a liderar. Ele perderia sua dignidade se não conseguisse fazê-los trabalhar, apesar de saber que havia riscos envolvidos. Ao entrar em pânico, Filipe não soube o que fazer. Foi então que ouviu o som ecoante dos cascos de cavalos batendo no chão. Ele virou a cabeça e viu 2 cavaleiros galopando em sua direção. Os rostos deles estavam cobertos, exceto pelos olhos, mas ele ainda sabia quem eles eram. Os 2 pararam ao longe e acenaram para ele. Por que eles não vieram aqui? O correto não seria eles virem na minha direção e não o contrário. Filipe pensou que talvez eles tivessem algo a dizer que deve ser mantido em segredo. Acho que vou ir até lá. Ele finalmente pôde se sentir um pouco melhor ao dizer isso de uma maneira mais pretensiosa e, assim, mudou sua expressão para uma expressão irreverente. Filipe se aproximou deles a cavalo. Ele praticava equitação, portanto, conduzir um cavalo em linha reta era trivial. Barão, como estão indo os seus preparativos? O homem usava máscara no rosto, por isso era difícil identificá-lo, mas a julgar pela voz e sua constituição ele deduziu que era o Barão Delvin, ou Wayne. Sua roupa, no entanto, não era nada parecida com a de um barão. A armadura de couro estava um pouco suja e uma espada pendia de sua cintura. Seu cavalo parecia tépido e sem vida, era mais como um jumento de fazenda em vez de um cavalo de guerra. Ao lado estava o Barão Rockerson, ou Igor, que parecia praticamente o mesmo. Suas aparências combinavam tão bem que até seus cavalos pareciam semelhantes. Ao contrário de Filipe, que tinha algum apoio financeiro, o dueto parecia um pouco desprovido. Filipe pensou isso no momento em que os vira vestindo roupas surradas e tentou ao máximo esconder a sensação de superioridade que estava prestes a mostrar em seu rosto. Bem, agora não é hora para mostrar a essa dupla patética que estou irritado com o baixo moral dos meus soldados, ou é? Que saco! Ele, como alguém de status superior, deve mostrar aos que estavam abaixo o que exatamente o faz superior a eles. Filipe precisava agir como um modelo para a sociedade, e assim, os inferiores o seguiriam. Dessa forma, o mundo seria um lugar melhor. Só vieram os 2. E os seus homens? Eles já estão prontos, não é mesmo? Exatamente, nossos soldados flanquearão os seus, Filipe Caca. Assim criaremos uma formação de asa de Grow. Oh! A formação asa de Grow. Até Filipe sabia dessa formação. A implantação de uma formação tão famosa seria uma coisa bastante gratificante de se fazer. Era como se tivesse virado protagonista de algum conto. Então, se as coisas rumarem para o sul, se espalhem para a esquerda e direita. O inimigo não se dispersará se formos apenas em uma direção. Lembre-se de se afastar o mais distante possível ao se retirar. Compreendo. Tudo bem, não precisa lembrar. Não seria melhor decidir com antecedência qual caminho cada um deve tomar? Uma retirada bem-sucedida pode ser difícil no calor da batalha. Isso também se aplica a Filipe Caca. Para qual direção vai se retirar? Eles falaram como se tivessem previsto a derrota. Isso deixou Filipe bastante irritado. Então, já tem certeza que eu vou perder? Não é nada disso, Filipe Caca. Já ouviu falar da tática de fingir uma retirada para voltar exterminando todos de uma só vez? Ah, claro, já ouvi falar. Oh, sim, Filipe aceitou a explicação deles, mas como seria desagradável admitir sua ignorância, ele agiu como se já soubesse da tática. Como eu pensava, o senhor é muito bem informado.
Era apenas isso a estratégia, que inclui uma retirada estratégica. Bem, nesse caso, enquanto Filipe se preparava para discutir para onde se retirar, percebeu que faltava uma informação importante. Antes de responder, tenho uma pergunta. Vocês dois ainda não me disseram sobre o tamanho de suas tropas. Quantos homens trouxeram? 75 cada. Filipe ficou tão chocado que puderam reunir mais homens do que ele que o pensamento com esses números, não importa para onde, não vão conseguir escapar ficaria com ele horas a fio. Filipe racionalizou que, como estavam agindo em suas terras, fazia sentido que fosse relativamente fácil fazê-lo. Se isso fosse simplesmente uma questão de quantidade, as coisas teriam sido muito mais fáceis. O problema estava nas considerações anteriores. Filipe calculara que poderia ter reunido pelo menos 2 vezes o número de homens, se essas fossem suas terras. Se temos tanta mão de obra, faria mais sentido atacarmos todos ao mesmo tempo, não? Afinal, temos cerca de 200 homens aqui. Embora essa também seja uma opção viável, ela impossibilitaria a formação da asa de Grow. Filipe Kaka, para criarmos essa formação, os soldados devem avançar primeiro com nossas forças cobrindo os flancos laterais. Ah, então é por isso. Sim, era por isso. Ele conseguiu se esquecer completamente. Wayne soltou um suspiro audível. Como seu rosto estava completamente coberto, ninguém pôde ver sua expressão atual. Estou feliz que possa entender. Mas então, em que direção devemos recuar? Ah, sim. Vamos nos retirar na direção de Igor Kaka. Para o flanco esquerdo então, entendi. Solicito encarecidamente que se atenha ao plano de batalha que discutimos anteriormente. Por favor, fiquem atentos caso tenham arqueiros. Não é incomum que os cavalos matem seus cavaleiros em uma debandada depois de serem atingidos por flechas. Enquanto eu tiver essa armadura, nada me preocupará, mesmo que um cavalo pisar em mim. É um item de alta qualidade, criado por um ferreiro de renome e encantada por Magic Caster. A armadura de Filipe foi um presente de Ilma. A armadura havia sido encantada com a magia que aumentava sua defesa, o que superou o conjunto de armadura que receberia como herança de Tsukasa. Embora tivesse recebido esse presente há algum tempo, ele nunca tivera a chance de experimentá-la. Hoje será a estreia de sua armadura. Esses barões certamente não têm algo de qualidade tão alta. Filipe se esforçou ao máximo para impedir que seu senso de superioridade aparecesse em sua voz. Mesmo assim, é melhor prevenir do que remediar. Filipe Kaka, tudo será inútil se morrer nessa empreitada. Essa é a verdade. Concordo totalmente, afinal, Filipe Kaka é nosso general. Mesmo se estiver usando uma armadura tão primorosa, ainda existem pontos fracos nos quais uma flecha pode acertar. Além disso, não importa quão durável seja a armadura, ela será inútil contra a maioria das magias. Por favor, não baixe a guarda por causa da armadura, pois o senhor, Filipe Kaka, é nosso general. Seus repetidos avisos incomodaram muito Filipe, mas ele entendeu seus motivos. Se um general fosse morto, a batalha terminaria. Isso era senso comum. Sabendo que esses dois o viam como líder, Filipe não pôde deixar de sorrir. É claro que eu entendo. Além disso, onde implantará nossas formações, Filipe Kaka? Seria muito perigoso implantar na estrada. Acredito que seria melhor ficar mais atrás, para que pudéssemos nos apressar em seu auxílio, se precisarmos recuar. Seria de grande ajuda se pudesse nos dizer sua posição. Filipe estava de acordo. Quando o general estivesse em perigo, era dever de seus subordinados virem em seu auxílio. Embora fosse o senso comum, Filipe ficou chocado por não ter sido o primeiro a sugerir isso. Eu teria notado essas coisas se esse fosse o meu eu habitual, mas agora estou empolgado demais. É minha primeira vez organizando uma batalha dessa escala. Filipe engoliu em seco e respirou fundo. O que é de errado? Ah, nada. Eu estava apenas tentando abrandar a paixão ardente por esta batalha no meu coração.
Oh, faz todo sentido. Era isso então. Então onde gostaria de esperar pela caravana, Felipe Caca? Em primeiro lugar, Felipe olhou para a esquerda e direita. As estradas pavimentadas eram bastante largas, com espaço suficiente para duas carruagens passarem lado a lado. Essa estrada parecia ser uma importante fonte de renda para o barão Delvin. Florestas exuberantes aladeavam, mas os pontos mais próximos onde os bandidos costumavam se esconder, haviam sido completamente desmatados até o nível da grama. A floresta estava sob manejo humano, aparentemente para permitir que os porcos revirassem o solo por bolotas e coisas do gênero. Tirando isso, não havia necessidade de ficarem alertas com monstros ou animais selvagens. Sendo assim, montaremos a emboscada na floresta. Mas é claro, se for esse o caso, conheço um local adequado. Há um trecho de floresta onde galhos, ervas daninhas e tudo mais já foi limpo. É um lugar que permite recuar mesmo a cavalo. Se sente confortável com isso? Um lugar desses existe mesmo. Certamente. Felipe Caca, quando decidiu que a emboscada seria nessas terras, sabíamos que algo assim era necessário, então dedicamos algum tempo preparando o local. Nas reuniões anteriores, Felipe frequentemente propunha usar esse pedaço de terra para a emboscada. Embora ele tivesse pedido opiniões ao N. Igor, os dois se mostraram pró-Felipe. Deve ter sido bastante trabalhoso fazerem todos esses preparativos depois disso. Então eu sou verdadeiramente grato a vocês. Não diga tolices, estamos cientes que assumiu grandes riscos de liderar essa investida. Apenas fizemos o mínimo que poderíamos, não concorda? É como supôs, o NKK. Os dois levaram Felipe ao local e era exatamente como haviam descrito. Dificilmente haveria qualquer problema para os cavalos galoparem se todo o terreno estiver nas mesmas condições. Ao terminar sua discussão com os dois, Felipe simplesmente retornou para seus soldados. Felipe não conseguia parar de suar por causa de sua armadura de placas, e por estarem em terreno irregular, seu elmo poderia fazer com que facilmente perdesse o equilíbrio e caísse. Uou, uou! Felipe bufou pesadamente quando tirou o elmo para prender abaixo da cintura. Ele pegou um lenço e, enraivecido, começou a limpar a testa. Felipe sentiu que a armadura era um fracasso. Embora as capacidades defensivas de uma armadura sejam sua qualidade mais importante, a mobilidade é igualmente importante. Ele lembrou tenuamente de que havia encantamento que deixava a armadura mais leve. Ele precisaria de um encantamento assim no futuro. Ou talvez um encantamento que o impeça de suar enquanto a usa. Ele deveria conversar com Ilma sobre isso na próxima vez que fosse na capital. Depois de fazer uma anotação mental, ele voltou ao local onde viu seus soldados entediados de tanto esperar. Desculpe pela espera. Milord. Quem era aquele homem com o rosto tampado? Parecia muito algum bandido. É alguma tramóia contra nós. Isso é impossível. Obviamente aquele homem é um dos estimados nobres do reino. Mas por falar em aparência, não falem essas coisas. Não é como se todo nobre pudesse pagar uma armadura completa. Além disso, durante a Batalha das Planícies Cátize, as famílias que perderam seus sucessores também perderam muitas armas e armaduras de herança. A casa de Felipe estava nessa exata situação, então se ele perder esse conjunto de armaduras, será difícil adquiri-lo novamente. Embora desse a entender que os soldados não acreditavam em seu raciocínio, não chegava ao ponto de haver a necessidade de forçá-los a aceitá-lo. Atenção! Vamos esperar até a caravana chegar. Depois disso, atacaremos imediatamente. Felipe não ouviu resposta e levantou a voz. Entenderam? Entendido. Embora todos respondessem relutantemente, suas vozes em uníssono ainda foram altas o suficiente para serem ouvidas. Felipe ficou insatisfeito com a resposta deles, mas tinha que deixar por isso mesmo. Afinal, esta seria a primeira batalha deles, não havia necessidade de atender a todas as expectativas. Para que eles se transformem em excelentes soldados,
precisarão se concentrar nos problemas mais imediatos. Enquanto refletia sobre isso, Philip sentou-se no chão como se seu corpo estivesse cedendo ao desejo de descansar. Um vasto sindicato do crime conhecido como 8 Dedos espreitava nas sombras do reino. Havia 8 divisões dentro do sindicato, dentre elas havia a divisão de contrabando. Christopher Alsen, membro da referida divisão, exibia a faceta de um comerciante honesto. Suas palavras tinham bastante peso na principal rota comercial que ligava a capital real ao lado oeste do reino. Como tal, ele foi um dos pioneiros ao experimentar seus armazéns sendo saqueados, perdendo vários tipos de mercadorias durante o alvoroço criado por Jaldabaoth. Eles tiveram perdas substanciais, mas isso não significou o fim para seus negócios. Ainda assim, era necessário um tempo considerável para recuperar essas perdas, então ele considerou ser necessário pegar emprestado parte dos fundos da 8 Dedos. Afinal, era preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro, era assim que as empresas operavam. Claro, isso também poderia levar a maiores perdas, mas desde que mantivesse a cabeça baixa e evitasse riscos desnecessários, não havia muito com o que se preocupar. Pedir dinheiro emprestado a 8 Dedos, no entanto, iniciaria um caminho gradual que levaria à perdição. A 8 Dedos forçaria os comerciantes que haviam sofrido prejuízos em atividades criminosas, como contrabando, venda ou transporte de narcóticos. Os comerciantes caíam nessa armadilha com bastante frequência. E quanto a Christopher, que já havia sido fisgado para pedir dinheiro emprestado, ele teve uma reunião com os líderes das divisões, o que o chocou, para dizer o mínimo. Christopher pertencia à divisão de contrabando, portanto a administração de empréstimos deveria ser feita por seus superiores na mesma divisão. Reuniões com executivos de outras divisões deveriam ter sido impossíveis. Apesar de tudo isso, ele teve que se encontrar com os melhores. Seria porque suas realizações lhe renderam uma alta recomendação? Ou era alguma outra razão que não sabia? Ele não conseguira descobrir o porquê, mesmo após a reunião ter terminado. A única coisa da qual ele tinha certeza, era de suas suspeitas em relação à atitude atipicamente amigável dos líderes das divisões. Como alguém acostumado ao lado sombrio da sociedade, ele mais do que ninguém tinha noção do quanto eram temíveis. É claro que a boa vontade desses chefões da máfia poderia ser tão facilmente falsificada quanto qualquer outra coisa. Outra coisa que chamou sua atenção foi o fato que eles, beneficiários de seus status no mais alto escalão da organização, aparentemente levavam a própria saúde muito a sério. Embora se perguntasse o porquê de serem um pouco magros demais, eles eram definitivamente mais saudáveis em comparação com seu corpo acima do peso. Essas pessoas importantes tinham prontamente lhe assegurado um trabalho. O tipo de trabalho a ser concedido dependia de vários fatores, como a quantidade de dinheiro emprestado, o valor da pessoa como ser humano e se a supracitada pessoa poderia ser útil para a 8 Dedos no futuro. Aqueles com melhores avaliações receberam trabalhos mais seguros e vice-versa. O trabalho que lhe foi dado fora para transportar grãos do reino feiticeiro. Ainda não tenho certeza se isso é mesmo seguro. Algum problema? O senhor disse alguma coisa? Oh, não dê atenção. Estou apenas resmungando aqui. Quem respondeu a sua pergunta foi o líder da divisão de mercenários. Era um homem robusto. Muito diferente de Christopher, que estava na casa dos 40 e já tinha uma espessa camada de gordura em volta da cintura. O homem era jovem, astuto e, aparentemente, apenas na casa dos 20. Ele usava uma couraça de aço com cota de malha por baixo. Um elmo que poderia cobrir todo o rosto estava ao seu lado, junto com uma espada bem gasta. O homem era o líder encarregado de proteger a caravana de grãos do reino feiticeiro, que consistia em 7 carruagens. A segurança consistia em 24 pessoas no total, todas empregadas pela 8 Dedos e, assim como o próprio Christopher, pertenciam à divisão de contrabando.
Embora fossem membros do mesmo departamento, ainda cobravam pelo serviço e sua faixa de preço era acima da cobrada por mercenários do mesmo nível. Em compensação, o contratante não precisava se preocupar com o vazamento de informações em missões secretas, pois eram leais à missão em questão. Diante de ameaças que não podiam ser resolvidas, mercenários provavelmente abandonariam a missão, mas esses homens lutariam como retaguarda até a morte. Isso era compreensível, pois o abandono da missão custaria aos dignitários sua dignidade. Como resultado, seriam caçados e assassinados, mesmo se conseguissem escapar com vida. Portanto, para alguém como Christopher, que não conhecia mercenários confiáveis, esses homens da 8 dedos eram provavelmente a melhor escolha. Mas, uma vez mais, para esta missão em específico, eles eram a única escolha que tinha. Foi uma ordem direta dos superiores usar esses homens. Para compensar a falta de opções, eles deveriam prestar seus serviços gratuitamente e, assim, sobraria fundos excedentes para contratar ainda mais mercenários. Claro que, ao contratar mercenários extras, ele praticamente declararia desconfiança em relação aos homens, pois implicitamente ignoraria o fato de o alto escalão tê-los especificado, de modo que a contratação de outros mercenários podia ser vista como desobediência direta às ordens deles. Depois de pensar um pouco, Christopher decidiu não contratar mercenários extras. Até porque, todos os guardas pareciam bastante capazes, mas é claro que Christopher, que não era guerreiro, não conseguia calcular adequadamente suas forças. Entretanto, isso não foi um problema, pois homens mais capacitados no ramo já os havia lhe assegurado, afirmando que eram excelentes. Ir contra ordens seria perigoso, independentemente do motivo. Dito isto, se lhe fosse perguntado se deseja partir com um bando tão pequeno, ele teria desejado homens mais capazes. Seria ótimo se ele pudesse pedir emprestado ao chefe da divisão de segurança, um membro dos 6 braços, o grupo de coação da 8 dedos. Escusado dizer que esse desejo nunca se tornaria realidade. Dizia-se que os 6 braços, incluindo seu líder Zero, que era considerado o guerreiro mais forte de toda a 8 dedos, foram exterminados em um conflito com a família real, pouco antes da calamidade causada por Jaldabaoth. Informações credíveis atribuíram sua derrota a Brennum Glaus, um guerreiro amando da Princesa Dourada. Seria ultrajante supor que todos os 6 foram derrotados por uma única pessoa, mas aparentemente a Rosa Azul, um grupo de aventureiras adamantite, também se juntou à luta. A partir disso, Christopher deduziu que provavelmente havia sido uma batalha de 6 contra 6. Dizia-se que a divisão de segurança havia perdido a maioria de seus membros na batalha. No momento, todos os departamentos estavam construindo uma força particular para compensar a perda, a ponto de até os membros da divisão de assassinatos começarem a operar sob holofotes. Curiosamente, isso conseguiu melhorar o humor dos membros da 8 dedos, ao ponto de que agora estavam melhor do que eram antes do aparecimento de Jaldabaoth. Os conflitos internos eram abundantes no passado e não era improvável alguém sendo vítima de armações sujas ao mero ato de virar as costas. Alguns comerciantes até eram denunciados às autoridades por pessoas de outros departamentos durante os estágios mais cruciais de missões de contrabando. No momento, porém, os líderes estavam sendo tão cooperativos entre si que quase enojava quem testemunhasse. Os negócios se expandiram como resultado e os lucros ilegais de cada empreendimento também crescerão. Pibrua. O líder mercenário peidou audivelmente enquanto bocejava. Era um fenômeno fisiológico inevitável, mas ele não tinha a intenção de se desculpar. Uma ação vergonhosa. Christopher franziu o senho. Esse foi o pior som para acordar de um devaneio. Ele sinceramente queria reclamar, mas esse homem seria seu companheiro durante a viagem de ida e volta para Relavela, uma grande cidade portuária no lado oeste do reino. Seu desejo de manter um relacionamento amigável com ele suprimiu seu desejo de reclamar. Os navios seriam usados para transportar a carga de Relavela para o Reino Sacro, de modo que esse seria o trabalho de um determinado comerciante marítimo.
Era um homem importante. Christopher o conhecia bem. Foi uma surpresa quando soube que o homem também era membro da Oito Dedos, mas ele alegou que estavam colaborando apenas para os benefícios mútuos. Ainda assim, ele não pôde deixar de se preocupar. Você parece relaxado. Não acha que alguém vai nos atacar? Oh, não senti nada esquisito, então não deve haver problema. Deve estar pensando que sentimentos não podem ser confiáveis, né? Bem, eu sei bem de onde isso vem, mas com certeza passou por momentos na sua vida que pensou isso vai dar certo, não foi? Também há momentos em que teve um mau pressentimento e tentou fazer algo a respeito, e no fim acabou sendo verdade mesmo ou algo assim. Sim, eu tive essas experiências. Viu só? Nossas experiências passadas podem funcionar como um tipo de intuição. O líder mercenário falou em um tom que não correspondia à sua aparência. Agora ficou claro? Bem, também estamos hasteando a bandeira do reino feiticeiro. Apenas aldeões ignorantes que queiram ganhar a vida fácil se atreveriam a atacar essa caravana. Se for o caso, podemos facilmente cuidar de uma centena deles. E se não forem aldeões? Ele deu de ombros ao responder. Está preocupado com mercenários rivais. Acha que eles não seriam capazes de reconhecer a bandeira do reino feiticeiro, o assunto mais falado por aí. Mercenários experientes são muito bem informados. E aqueles que nem conhecem as bandeiras dos países não botam medo em ninguém. Parece que ainda não está convencido. Veja as coisas assim, não ficaria preocupado ao não saber com qual nobre pretende comprar uma briga. Você não gostaria de ter problemas por algo assim, ou gostaria? Isso faz sentido. Por curiosidade, quais são os nobres que alguém deve evitar comprar briga? Sobre isso, por exemplo, os famosos como Raiven e Bolop. Pessoas como eles têm exércitos fortes à disposição em seus próprios territórios, seria bem perigoso esbarrar neles. Mas os dois sofreram grandes perdas naquela guerra, então talvez não sejam tão perigosos quanto antes. Mas não seja negligente. Blumhouse paga bem, então não quero pisar no calo dele. Bem, simplesmente não quero inimizade de nenhum dos senhorios nobres. Mas quem lhe paga é um sindicato criminal. Está falando sério mesmo. Assim como você, não? Se eu tiver problemas com eles, os figurões vão me abandonar sem pensar duas vezes. O mesmo vale para você, entendido? Sim. Eles ficaram em silêncio e o clima começou a parecer um pouco sombrio. Eles se lembraram da crueldade imposta pelo alto escalão, mas por serem pessoas que faziam parte dessa organização apenas visando o lucro, não havia nada que pudessem fazer a respeito. Talvez houvesse um modo de vida que não exigisse nenhuma conexão com essa organização, mas isso não o teria levado a se tornar o grande comerciante de hoje em dia. Talvez ele ainda estivesse à mercê de pequenos negócios até os dias de hoje? A palavra talvez carregava um quantitativo infinito de possibilidades, mas sem os meios para viajar de volta no tempo, só restava ficar satisfeito com o presente. Enfim, é só não me preocupar à toa. Então? Já entendi. Mas então, qual é a pior ameaça que podemos enfrentar no meio do caminho? Se o inimigo usar flechas flamejantes para tentar queimar a caravana, queimar tudo, sem roubar, isso significaria que nos envolvemos numa conspiração, um problema nacional. Ou uma armadilha de uma organização rival. Uma organização que consegue rivalizar com a Oito Dedos. Isso é mesmo possível? Não sei. Até um grupo rival provavelmente não gostaria de queimar os bens do reino feiticeiro, a menos que estejam confiantes de que nenhuma pista será deixada para trás. Do meu ponto de vista, acho que conspirações nacionais ou artimanhas do reino, talvez de países vizinhos, são mais preocupantes. Há uma chance muito maior de vir algo dessas fontes do que de outros lugares. Se for esse o caso, então não há motivos para se preocupar com isso. Não é. Ainda assim, parece seguro por enquanto. Não se preocupe, apenas sente-se em algum lugar firme aí. A caravana logo se aproximou de uma floresta. Eles poderiam utilizar esse fato para estimar sua localização aproximada.
Christopher montou uma imagem mental de um mapa para confirmar que estavam realmente fazendo um bom progresso. Ele finalmente podia relaxar. Ferrar com o trabalho relacionado ao reino feiticeiro convidava a algumas consequências aterrorizantes. Já era por volta do meio-dia. Só precisavam atravessar por essa floresta e então poderiam fazer uma pausa como planejado. A floresta em questão não era selvagem, mostrava sinais de ser bem mantida por homens, por isso não demoraria muito tempo para atravessar o lugar. O relinchar de cavalos pôde ser ouvido dentro da carruagem, então começaram a desacelerar. Christopher deu uma espiadela no líder mercenário e notou que sua aura era completamente diferente de antes, as coisas estavam ficando sérias. Licença, mas parece que tenho um trabalho a fazer. 2 homens abriram a porta e colocaram a cabeça para dentro, subordinados do líder mercenário. Desculpe, chefe. Esse cara acabou de me informar que há muitos aldeões escondidos na floresta. O mercenário disse quando se virou para encarar Christopher. Aquele a quem ele se referia como esse cara era o olheiro deles. Não são bandidos, mas aldeões. E como sabia disso? Sim. Primeiro, o equipamento deles. Não estão bem armados e não têm armaduras. Muitos estão usando enxadas como armas improvisadas, nada de clavas, mas enxadas. Até pedras podem ser armas, mas são enxadas então. Isso é estranho. Não, mas pelo menos são de metal. Não vi detalhes a esse ponto, mas pelo que vi, parecia ser de madeira. Christopher, que ouvia silenciosamente a conversa, pensou que deviam ser apenas aldeões comuns que estavam voltando para casa depois de trabalhar em suas fazendas. Sério? Enxadas. Será que querem fazer uma brincadeira de mau gosto? Não parecia que era o caso. E se enviar alguns homens para dispersá-los? Talvez seja muita cautela nossa. O líder mercenário murmurou. A situação exigia que todos falassem o que pensavam, e provavelmente era por isso que ele estava murmurando alto o suficiente para os outros ouvirem. Provavelmente. Com licença, desculpe por me intrometer na conversa, mas posso dizer uma coisa. Ah, tudo bem. Sendo algo construtivo, quanto mais melhor. Antes de tudo, essa floresta é bem mantida, uma floresta cultivada. As pessoas deixam seus porcos revirarem a terra aqui ou algo assim. Será que não estão apenas reunindo os porcos? Se for isso é agirmos para dispersá-los, pode parecer que estamos tentando roubar seus porcos. Também hasteamos a bandeira do reino feiticeiro. Se circulasse um boato de que o reino feiticeiro está roubando porcos, não seria muito pior para nós se eles descobrissem. Tis, o líder mercenário sugou os lábios. Até aquele momento, eles tinham sua segurança garantida pela bandeira. Eles tinham o direito de passagem por algumas cidades ao longo do caminho e foram tratados com respeito por causa disso, mas agora parecia que a graça do reino feiticeiro havia se transformado em algemas. Envergonhar o reino feiticeiro convidaria desgraça sobre suas vidas. Foi por isso que Christopher não se atreveu a trazer nenhum contrabando em meio à carga. Você disse que havia muitos deles. Estamos falando de quantos? Fazendo uma estimativa aproximada, parecia que tinha cerca de 50 homens. Eu acho que é muita mão de obra para algum trabalho agrícola. E você, o que acha? Ele apenas criava demanda para trabalho agrícola, já seus pais também eram comerciantes. Christopher não tinha experiência em criar porcos. Nada, na verdade. Não sei se isso é pouco. Simplesmente não tenho ideia de quantas pessoas são necessárias para capturar um porco. Talvez eles estejam aqui para plantar mais árvores ou até cortar algumas. Ouvi dizer que também havia alguns tipos de trabalho agrícola que exigem porcos ou algo assim. Bem, se eles trouxeram enxadas, então isso seria mais provável. E quanto ao nobre dessa terra? Alguma história dele trabalhando com seus servos até a morte. Christopher massageou seu grosso pescoço enquanto respondia. Não, eu já ouvi uma vez, mas faz tempos. É um sujeito bem jovem, mas também altamente confiável.
Seu mandato também tem sido estável sob sua administração. Se ele aprendesse mais sobre a etiqueta da aristocracia e das estratégias políticas, ele teria um futuro brilhante pela frente. Embora não se conhecessem bem, eles haviam conversado quando Christopher forneceu álcool a uma taverna na capital que estava sendo financiada pela Oito Dedos. Era lamentável que Christopher não tivesse recebido um mandado de nomeação, por isso nunca havia negociado com aquele nobre mesmo quando tinha que passar por esse trecho da estrada em seu território antes. O lorde deste local tinha potencial digno da atenção de Christopher, e não havia a menor razão para ser do tipo que mobilizava os residentes de suas terras para atacar caravanas. Pelo que Christopher se lembrava, não havia muitos aldeões com fome nessa região, ainda mais famintos o suficiente para atacar uma caravana de comércio, e com meros 50 homens. Havia um mundo de diferença entre ele e o homem apresentado a Christopher por Ilma Signaels. Não, a inferioridade daquele homem era tanta que compará-lo seria desrespeito. Christopher não pôde evitar franzir a testa com a lembrança de ter sido ofendido na ocasião. Chefe, mesmo se fossem atacar, eles são apenas 50 aldeões desarmados e sem armaduras. Devemos ser capazes de derrotar eles facilmente. Quais são as chances de que isso seja uma fachada e que haja mais soldados prontos para nos emboscar? Os dois mercenários se entreolharam ao ouvir o que o líder disse. Isso é possível. Devemos explorar os arredores. Se for assim, vamos precisar de mais um tempinho. Melhor prevenir do que remediar, vão. E por favor, não demorem muito. Se não cumprirmos o itinerário, eu vou ter que marchar com um exército de vagões na próxima vez, só para compensar o tempo que perdemos. Entendido, é só dar uma olhada rápida e voltar quanto antes. O batedor assentiu e saiu correndo. Após cerca de 10 minutos, ele voltou a relatar que, além dos 50, não parecia haver mais os esperando na suposta emboscada. Eles chegaram à conclusão de que deveriam estar lá para o trabalho agrícola e continuaram seu caminho. Nem 5 minutos se passaram antes que a carruagem parasse novamente. Patrão, desculpa por incomodar de novo, mas poderia sair por um segundo. Os aldeões bloquearam a estrada. Se eles tivessem alguma intenção maliciosa, assustá-los resolveria, mas eles parecem indiferentes, letárgicos ou sei lá, não parecem normais. Então, pode sair e conversar com eles. É claro que sua segurança é a nossa principal preocupação, então preparamos esse escudo aqui. Para dizer a verdade, Christopher realmente queria recusar o pedido do mercenário. Ele não acreditava em suas próprias habilidades, afinal, ele havia evitado todo e qualquer confronto violento ao longo de sua vida. Mas isso não era algo que ele poderia ignorar. Pois se estivessem envolvidos em uma disputa sobre o que aconteceu hoje, custaria a Christopher o acesso a essa estrada. Nesse caso, isso não afetaria apenas ele, mas possivelmente também seus filhos que herdarão seus negócios. Claro, vamos lá. Christopher e o líder mercenário desceram da carruagem juntos e caminharam em direção à frente da comitiva. Eles foram escoltados por mercenários carregando um grande escudo conhecido como escudo torre, que poderia cobrir metade de seu corpo durante as negociações. Além disso, eles também foram seguidos por alabardeiros que estavam lá para prover intimidação e arqueiros que se esconderam na floresta. Claro, o líder mercenário também estava lá. Ele havia avisado Christopher a ouvir atentamente seus comandos caso surgisse algum atrito. Entre os dois lados da floresta, na estrada à frente deles, sentavam-se alguns aldeões batendo papo. Não havia como confundir, só podiam ser aldeões que estavam voltando para casa depois de terminar um dia de trabalho agrícola. Mas se esse era o caso, por que eles pararam no meio da estrada para bloqueá-los? Talvez o líder mercenário tenha percebido as preocupações de Christopher, e começou a resmungar em sua direção, na tentativa de iniciar uma conversa. E, muito desconcertante, né? Se estão planejando dar o bote, devem ter se dividido em dois, podem estar escondidos na floresta. Existem várias maneiras de montar uma emboscada,
mas nenhuma exigiria ficar plantado no meio da estrada. Nenhum comandante seria estúpido o suficiente para cometer um erro desses. Será que eles estão tentando nos assustar? Nos assustar? Com aqueles equipamentos? Com esses números? Se for isso mesmo, não acha que é um insulto sério para nós? Patrão, não me leve a mal, mas os mercenários que empregou antes eram de níveis tão baixos assim. Era exatamente como ele havia dito. Christopher não se incomodou em responder, mas apenas olhou para os aldeões. Dito isto, a distância entre eles era enorme e havia fileiras e fileiras de mercenários em pé na frente deles. Sou apenas um simples comerciante que aceitou um contrato de transporte. Se estão no caminho para implorar aos nobres ou algo assim, não temos nada a ver com eles. Por favor, desocupem a estrada, caso contrário seremos forçados a apontar armas contra todos em nome da legítima defesa. Um homem apareceu da floresta no momento em que terminara de falar com os aldeões. O homem trajava um conjunto requintado de armadura completa, mas como ele não usava elmo, Christopher pôde ver seu rosto. Era alguém que Christopher havia conhecido antes. Infelizmente, pelo bem do futuro do reino, não posso permitir que você passe. Christopher não conseguiu não fazer esse som. Não foi apenas ele, os mercenários ao redor dele tinham emitido sons semelhantes também. Já entendi. Parece que houve algum tipo de mal-entendido. Estamos apenas transportando a ajuda alimentar do reino feiticeiro para o reino sacro. Eu comia. Grum. Eu sabia. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Que merda é essa que esse sujeitinho está falando? Ou melhor, que tipo de processo de pensamento o levou a pensar isso? Christopher ficou perplexo até as profundezas de seu coração. Não tão rápido, não importa o que esse tolo desagradável pensa. Até onde eu me lembro, as terras deles são longe daqui, ou eu errei? Por que ele está aqui? É uma conspiração deles. Mas o Lorde desta terra se rebaixaria ao ponto de trabalhar com esse sujeito? Tanto faz. Christopher pensou. O homem já havia admitido culpa, agora Christopher podia relatar aos seus superiores o porquê se atrasaram, pois houveram tolos que ousaram ficar no caminho do reino feiticeiro. E muito provavelmente se matassem todos eles, nem o reino ou o reino feiticeiro reclamariam. Quando ele estava prestes a pedir aos mercenários circundantes para matá-los, ele sentiu um forte sentimento de que não deveria. O homem que reconhecera como Philip era um nobre que ostentava o apoio de uma Signaeons. Christopher, que foi humilhado e teve que esconder sua raiva sob um sorriso falso naquela época, foi informado de que, embora esse homem fosse idiota, ele ainda tinha valor, então era melhor ignorar sua própria humilhação. Seria mesmo uma boa ideia matar um peão valioso da 8 dedos? Indo apenas pelo senso comum, não havia como um nobre local atacar uma caravana arvorando a bandeira do reino feiticeiro. Qualquer um sabia que isso só convidaria a ira do reino feiticeiro e desencadearia uma guerra total entre as nações. Não importava quão burro fosse um nobre, ninguém seria retardado ao ponto de fazer algo tão estúpido. Se fosse esse o caso, qual seria o motivo dele para fazer algo assim? Além disso, se ele estivesse tentando fingir ser um bandido, ele pelo menos deveria encobrir o rosto. Não consigo entender o raciocínio dele. Independentemente do quão estúpido alguém possa ser, pelo menos deveriam saber como esconder a identidade em uma situação dessas. Como ele usava esse conjunto de armadura completa, era lógico que tivesse um elmo que pudesse cobrir todo o rosto. Se fosse esse o caso, ele quer que vejamos seu rosto. Ele quer que todos saibam que ele é o Philip. Por que faria? Christopher foi subitamente lembrado da existência de ilusão mágica. Só pode ser isso. É uma ilusão. Alguém está tentando incriminar o Philip, de modo que copiaram sua aparência. Talvez esses aldeões não sejam aldeões no fim das contas. Ele conseguiu deduzir perfeitamente. Então, segundo o que está dizendo, pretende nos roubar especificamente porque estamos carregando os grãos do reino feiticeiro. Isso está correto. Oi, patrão,
O que é de errado? O líder mercenário que estava parado ao seu lado perguntou com uma expressão perplexa. Isso era de se esperar. Ele esperava uma ordem para matar, então Christopher deve ter soado como um homem louco. Isso mesmo. Usaremos esses grãos com eficiência. O homem, que supostamente era Felipe, respondeu com orgulho. Ele até fala como um retardado. O homem que finge ser ele deve estar pensando por que tem que falar algo tão idiota. Mas seria um roteiro ensaiado antecipadamente. Mas por quê? O primeiro pensamento de Christopher foi sobre as organizações rivais que o líder mercenário havia mencionado em sua conversa anterior. Seu próximo pensamento foi sobre os líderes da Oito Dedos. Se fosse o caso, eles tinham que sair deste lugar imediatamente. A Oito Dedos distribuía os castigos mais implacáveis para traidores, seguido por aqueles que fracassavam nos trabalhos que lhes fossem incumbidos. Considerando o primeiro caso como verdadeiro, seus oponentes devem ter números suficientes para derrotar a equipe de segurança de Christopher. Mas mesmo que estejam usando disfarces, ou seja lá o que for, Christopher não conseguia pensar em uma razão pela qual haveria aldeões empunhando paz. Analisando por esse ponto, o último caso parecia mais natural. Caso seja isso, então estavam lidando com algo realmente, extremamente, problemático. Isso poderia implicar que os líderes da Oito Dedos não estavam tão unidos quanto se pensava anteriormente, e ainda tentavam sabotar uns aos outros. Ou era um conluio de todos os líderes? Estamos sendo descartados. Estão tentando colocar a culpa do crime de matar o Felipe, um nobre do reino, em cima de mim? Talvez seu corpo verdadeiro já tenha sido preparado. Se fosse esse o caso, qual seria sua próxima melhor jogada? Ei, patrão! O que estamos fazendo? Está assustado, e sabe que podemos lutar contra eles sem nem suar, né? Embora esse biruta de aparência nobre possua uma armadura bastante impressionante, ele não parece ser habilidoso. O líder mercenário falou em tom sussurrante. Não foi uma boa hora, ele não deveria ter interrompido os pensamentos de Christopher. Calma. Apenas espere um minuto. O problema não se resolveria esperando. Mas se fossem jogar o trabalho de matar Felipe em cima dele, por que não mencionaram isso antes? Pois se tivessem contado a Christopher com antecedência, ele não pensaria duas vezes. Ele teria acabado com ele como se fosse apenas um bandido normal. Então, o plano consistia em fazer com que a caravana do reino feiticeiro matasse um dos nobres do reino e levasse as nações à beira da guerra. Esse pensamento fez Christopher incontrolavelmente inclinar a cabeça. Na situação do modo que estava, era mais como um comerciante do reino matando um dos nobres do reino em legítima defesa. Seria difícil forçar uma guerra nessas condições. É claro que Christopher, como alguém que tinha conexões profundas com o submundo do crime, sabia muito bem que muitas pessoas não pensariam duas vezes antes de fazer algo, desde que tivessem um motivo para tal. Havia também pessoas que matariam por motivos triviais, mas era difícil imaginar um país sendo tão impulsivo. Só resta uma possibilidade. O alto escalão já decidiu isso há tempos, mas a decisão nunca chegou a mim, então é apenas um mal-entendido. Só pode ser, não há como pensar em que podem matar todos nós, e que não vai ter notícia disso circulando por aí. Erros simples eram uma história tão antiga quanto o tempo, então não era como se isso fosse uma suposição irracional. Qual seria sua melhor jogada a partir deste ponto? Se ele adotasse ações independentes, havia uma chance de que fosse o responsável. Para evitar esse tipo de situação, ele deveria criar uma desculpa para si mesmo, deveria agir de maneira que tornasse possível transferir a responsabilidade para outra pessoa. Matar esse tal de Felipe é a pior opção. Quando esse sujeito morrer, não poderemos trazê-lo de volta e é bem provável que a Signayo-sama ficará irritada. Se for isso mesmo, libere a carga, vamos deixar o lugar. Se fizermos isso, ele não irá nos perseguir, não é mesmo? Hein? Christopher fez o possível para ignorar os sons perplexos que saíam da boca do líder mercenário.
Claro! Não pretendo prejudicar os comerciantes do reino. Mesmo que não seja diretamente, você ainda está me prejudicando. Embora esses fossem seus pensamentos cheios de ódio, Christopher não deixou que isso aparecesse em seu rosto. Oi, oi, oi. Foi isso mesmo que eu ouvi. Tá falando sério mesmo? O que está acontecendo? Que coisa é essa? Te enfeitiçaram. Ouvi um exército inteiro que ninguém mais consegue ver. Esta é uma ordem do seu patrão, preparem-se para uma retirada completa. O líder mercenário revirou os olhos e ficou quieto por um momento. Talvez ele estivesse considerando a possibilidade de Christopher estar enfeitiçado, ou considerando suas próprias opiniões e futuro. Depois de um tempo, com uma expressão de não acredito nisso, ele disse: já entendi. Os mercenários cobriram Christopher enquanto se afastavam. Ele permitiu que todo o grão fosse retirado, mas ele sabia a quantidade exata e o que exatamente estava na carga. No pior dos casos, ele ainda poderia recomprar uma nova carga de grãos e enviá-la ao reino sacro. Eles não seriam tão exigentes ao ponto de querer justamente essa caravana de grãos, certo? Embora ele tivesse que se desculpar com o comerciante marítimo que o esperava, era imperativo que ele retornasse à capital para perguntar a Signael-sama sobre isso. Christopher sabia do fundo do coração que não havia uma maneira fácil de sair dessa situação. Seria porque os comerciantes sabiam em qual lado estava a razão. No fim eles recuaram sem desembainhar as espadas. Havia numerosos vagões como seus espólios de guerra. Ele dera uma olhada nos interiores, todos cheios de barris e caixas, cada uma cheia de grãos. Embora todos os tipos de grãos fossem fáceis de armazenar, dificilmente esses grãos estavam frescos, ainda assim, deveriam ser seguros para o consumo. Foi decepcionante apenas ter comida. Philip queria levar algo como troféu para comemorar sua grande conquista, mas os grãos não conseguiram cumprir esse objetivo. Se houvesse conjuntos de armaduras ou espadas aqui, eu poderia levar um como lembrança, eu sabia. Eu tinha que ter pedido àqueles homens que deixassem suas armas para trás. Philip olhou para os vagões de carga que eram seu prêmio. Os cavalos já haviam sido levados, de modo que não havia como movê-los. É claro que Philip ordenou que deixassem os cavalos, mas o homem que parecia o líder do grupo mercenário havia recusado sua ordem. E até atirou uma flecha na árvore ao lado de Philip quando ele insistiu. Embora Philip odiasse até o núcleo, ele não teve outra opção senão recuar. Eu tenho minha armadura, então devo ficar bem, mas esses soldados não estão no mesmo barco que eu. Como sou misericordioso em perder meus próprios ganhos em consideração a essas pessoas. E se bem que, considerando como tudo correu tão bem, nenhuma única lesão e nenhuma única gota de sangue foi derramada, eu quero que continue assim até o fim. Philip examinou seus espólios e seu olhar recaiu sobre a bandeira do reino feiticeiro. Eu posso guardar isso como lembrança. O primeiro a capturar a bandeira do reino feiticeiro, a nação que derrotou os 200.000 soldados do reino em batalha, sou eu. Philip acenou com a cabeça. Embora quisesse esconder sua alegria, ele não pôde deixar de sorrir. Uma conclusão perfeita destacando-o como o melhor, e como pensava, ele era verdadeiramente alguém com habilidades excepcionais. Isso o deixou extremamente feliz. Diante dele estavam os excelentes frutos de seu trabalho. Como há várias bandeiras aqui, tudo bem se eu fizer isso com uma, certo? Depois de terminar esse pensamento, Philip soltou a bandeira e começou a pisar nela. A imagem da bandeira do reino feiticeiro sendo manchada de terra encheu seu coração de emoção. Isso era algo que ninguém mais no reino era capaz de realizar. Isso mesmo, Philip havia realizado o que nenhum outro homem poderia. Olhe só isso. Afinal, não sou inútil quanto pensavam. Comparado com meu irmão, comparado com o pai, comparado com todos os outros no reino. Eu sou realmente o melhor. Milord. A gente pode mesmo levar isso.
É melhor deixar isso aí, não? Um dos aldeões que verificava os vagões perguntou timidamente. Com sua excitação contida, Philip perguntou sem mascarar suas emoções: do que está falando? Não, é que, o pessoal que fugiu, não acha que podem voltar com soldados. Como assim? Acha que seria melhor se matássemos aqueles comerciantes? Não. Eu não falei isso. Matar já seria exagero demais. Então o que está insinuando? Milord. O que a gente faz com aquilo? Se der para levar, como vai fazer? Os outros aldeões entraram na conversa, era o que também estava incomodando Philip. O que deveríamos fazer? Mesmo que ele force todos os 50 a descarregarem tudo na força braçal, ainda assim não seria o suficiente para retirar todos os espólios. As próprias carruagens também eram de alta qualidade, de modo que provavelmente poderia vender por um bom preço, ou Philip poderia usá-las para si. Mas, com a mão de obra presente, movê-las não seria uma tarefa fácil, seria um trabalho físico penoso e cansativo. Enquanto Philip se angustiava com o assunto, ouviu o som de pessoas correndo na grama. Ao olhar para a fonte do som, ele viu as silhuetas de 2 homens com máscara. Philip Kaka. Era a voz de Wayne, mas seu equipamento parecia completamente diferente de antes. A armadura suja de couro que usava agora dera lugar a um robusto peitoral. Ele também tinha uma espada na cintura. Por que ele trocou de equipamento? Philip sentiu essa dúvida em seu coração, mas a sensação de excitação com o resultado dessa operação ainda estava muito presente, portanto, a ignorou. Ei! Vocês dois! Venham aqui, olhem só o prêmio. Mas isso, o que aconteceu? Wayne ficou parado, examinou o ambiente e falou com um tom incrédulo, como se os vagões de carga dispostos lá fossem uma visão estranha. Nada fazia sentido com um ataque desse tipo. Uma vez que considerou isso, Philip entendeu as perguntas que Wayne tinha em mente. Como se quisesse afirmar os pensamentos de Philip, Igor abriu a boca para perguntar. Exatamente. Parece que nenhum dos soldados de Philip Kaka foi ferido. O chão parece limpo, o ar parece puro, nem mesmo uma lufada de sangue. Que tipo de tática empregou? Tinha algum item mágico consigo? Quem sabe, talvez tivesse alguma aptidão arcana, mas não era disso que Igor estava falando, não. Nada do tipo, eu meramente reuni um grande número de homens. O inimigo simplesmente não queria lutar até a morte. Acho que só. Os dois se viraram um para o outro, mas como ambos estavam com o rosto obscurecido, ele não conseguiu ver como eram suas expressões. Vejamos, sim, como devemos dividir isso. Se ele estivesse sendo honesto, os espólios de guerra na frente deles estavam lá por causa das ações de Philip. E ele estava um pouco irritado em ter que dividir o prêmio com 2 pessoas que estavam lá apenas como espectadores. No entanto, se Philip levasse tudo para si, isso certamente traria infelicidade. Afinal, eles também tiveram que mobilizar os aldeões em suas áreas. 80% dos espólios iriam para Philip, a dupla poderia ficar com o resto. Ainda tenho que tirar 1/10 dos espólios para cada um e só mobilizaram alguns homens. Não é possível que queiram mais, não é? Ah, não precisa se preocupar com isso. Não seria justo tomarmos parte dos espólios se nem fizemos nada. Por favor, Philip Kaka, é todo seu por direito. Confio que não haja objeções, certo? Concordo totalmente, Philip Kaka deve levar tudo, incluindo os vagões de carga. Mesmo alguém como Philip se sentiria culpado por aceitar tudo depois de ouvir tanta cordialidade. Embora eles dissessem que seus vilarejos fossem pequenos demais e, sendo assim, impedissem a estada de Philip, o fato de terem montado acampamentos perto da floresta e preparado comida para ele significava que esses favores deviam ser pagos. Bobagem, meus caros. Não somos parceiros. De todo modo, eu nem mesmo conseguirei levar tudo. Fiquem à vontade e façam bom uso deles. Não, já temos mais do que suficiente, Philip Kaka. Wayne respondeu sem hesitar,
Nenhum único pingo de dúvida estava presente em sua resposta. Tudo isso foi obtido com os seus esforços, Felipe Caca. Como dita a etiqueta da nobreza, não podemos. Isso é verdade? Sim, os dois responderam simultaneamente. Eles pareciam possuir uma opinião inflexível sobre esse assunto, então não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Isso, agora é todo meu. O coração de Felipe vibrou com esse pensamento. Como tudo se resume a isso, aceitarei suas boas vontades. Além disso, embora eu tenha vergonha de perguntar, tenho um pedido para ambos. Poderiam me emprestar alguns cavalos para puxar esses vagões? Cavalos? O que acha? Vamos discutir isso em particular por um segundo, com licença. Os dois, que haviam deixado temporariamente sua presença, pareciam trocar suas opiniões, mas a essa distância era difícil dizer sobre o que estavam conversando. Eles pareceram chegar a um acordo e, depois de um tempo, prontamente retornaram a Filipe. Vamos preparar os cavalos o mais rápido possível. Porém, como não são cavalos de guerra, mas cavalos de trabalho, poderia devolvê-los logo depois de terminar. Claro! Muito obrigado. Antes disso, há algo importante para considerar. Creio que seria melhor descer as bandeiras do reino feiticeiro. Creio que não gostaria de ser visto pelo populacho durante o transporte de seus espólios, por isso, embora seja difícil, considere transportá-los pela floresta. Faz todo sentido, farei isso então. Os dois se afastaram assim que terminaram de conversar. Logo suas silhuetas não eram mais visíveis dentre a floresta. Felipe examinou os vagões de carga novamente. Esta foi a prova de sua vitória. Eram tão brilhantes quanto o seu futuro. Por outro lado, o que agora repousava sob o pé de Felipe, a bandeira do reino feiticeiro coberta de terra, era uma representação da eventual queda daquele país.